O último palestrante tem 30 anos, é engenheiro e um entusiasta incansável do esporte. Apaixonado por desafios, utiliza o esporte como inspiração para a vida e a carreira. Ah, e ele é torcedor fiel do Vasco da Gama. Lucas De Pantins. É a sua vez de falar sobre Futebol em Foco, a comunicação que move as paixões. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês de um tema que particularmente eu sou apaixonado, que é o futebol. E, como estou fazendo o curso de oratória aqui no Senac, eu tentei pegar uma vertente da comunicação e juntar com esse tema. E daí surgiu a palestra, que é o Futebol em Foco, a comunicação que move as paixões. Bom, começando aqui com a história, a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá nos anos de 1920, onde surgiram as primeiras crônicas esportivas dos jornais das cidades locais. Posteriormente, 10 anos depois, em 1931, ocorre aqui no Brasil a primeira transmissão via rádio, que foi um jogo entre o Corinthians e o Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras. Já em 1951, 20 anos depois, ocorre a primeira transmissão em TV aberta. E em 2015, ocorre a primeira transmissão via plataforma YouTube, ou seja, via internet. Bom, você deve estar se perguntando, como é que ocorre essa transmissão? Como é que é feita essa transmissão? Vou tentar explicar para vocês de forma bem resumida. Então, eu vou começar aqui pela rádio. A rádio, como é um equipamento que transmite o som, ela precisa de equipamentos no estádio que captem o som. Então, esse som é captado, tanto na cabine de transmissão, quanto no estádio. Ele é transmitido em forma de onda por uma central. Essa central transmite uma torre de transmissão. E essa torre de transmissão faz com que chegue às nossas casas. Já a televisão, diferente do som, diferente da rádio, ela tem que captar o som e tem que captar a imagem. Então, ela necessita de equipamentos que captem tanto o som quanto a imagem. E diferente da rádio, ela também tem uma unidade móvel dentro do estádio. Que essa unidade móvel, ela faz essa mixagem, faz essa edição das imagens, do som, e isso é enviado para uma central de imagem, de som, da emissora, parte para uma torre de transmissão, e dessa torre de transmissão faz com que esse sinal chegue até nossos aparelhos. Uma pequena diferença entre a transmissão da rádio e da televisão. A transmissão da rádio é aquela transmissão mais agitada, parece aquele jogo do Vasco, né, gente? Aquele jogo ruim. Aquele jogo ruim, parece que tá bom. Já a transmissão da TV é aquela mais cadenciada, mais calma, que tem os comentaristas falando, tem às vezes até a propaganda ali, porque o jogo está meio monótono. Eu, como eu disse, né, sou torcedor fiel do Vasco da Gama, mas, enfim, a gente está num momento ruim, né? Eu, particularmente, tenho preferido assistir jogo, escutar jogo pela rádio para evitar esse tipo de coisa aqui. Porque é complicado, né, gente? Vocês sabem, que quem é torcedor do Vasco sabe que ver jogo de sábado, de domingo e quarta é um pouco triste. Bom, brincadeiras à parte, a comunicação e o futebol, eles sempre andaram muito juntos. Então, a comunicação ela tem um fator muito importante na propagação, na popularização do esporte. Por quê? Se a gente for voltar lá no tempo de novo, lá nos anos de 1920, ou quando o futebol foi surgindo, o futebol era um esporte restrito a uma determinada elite. E também não existia tecnologia na época para difundir esse esporte. Então, se você queria ver uma partida, um jogo, você tinha que ir até aquele local. Mas isso dependeria se você fosse rico, se você pertencesse a uma determinada elite. Então, a comunicação ela ajudou a popularizar e ampliar o público no esporte. Ela também ajudou a criar ídolos. Quem aqui não tem um time de futebol e da sua determinada década tem um ídolo que se inspire, que marcou você numa conquista de um título, enfim, ou não necessariamente no título, né, no jogo. Também a comunicação ajudou o futebol a se tornar um negócio multimilionário que ele é hoje. Além de envolver uma gama
envolver e mexeu com uma gama de sentimentos que quem aqui nunca assistiu um jogo, no dia seguinte ficou feliz ou ficou triste? Eu, particularmente, tenho ficado muito triste, né? Mas vai melhorar. Bom, e falando desse mercado de comunicação junto ao futebol, eu trouxe aqui alguns dados para vocês, dados recentes. Então, em 2024, a gente tem aqui os 30 principais clubes do Brasil atingiram um valor de cerca de 42 bilhões de reais. E também em 2024, o canal por assinatura Premier, aquele que a gente tem que assinar para assistir os jogos que não passam na TV aberta, ele também atingiu cerca de 97 milhões de pessoas. E se a gente fizer um parêntese, isso é quase a metade da população do Brasil. Hoje a gente está na casa dos 220 milhões de pessoas, então também perto ali da metade da população. Em 2023, o setor também de artigos e equipamentos esportivos bateu um valor recorde de faturamento, atingindo aí o valor na casa de 14 bilhões. Já a nossa CBF, nossa Confederação Brasileira de Futebol, que recentemente contratou o Carlo Ancelotti e está pagando 60 milhões por ano por ele, mas assim, eles estão contratando porque eles podem. Eles estão com um faturamento aí de 1,5 bilhão nesse ano de 2024. E também nesse ano de 2024, o setor de transmissão global, direito de transmissão, atingiu um valor recorde também de 63 bilhões de dólares. Bom, caminhando aqui para o final, o que a gente pode concluir? Qual a importância da comunicação junto ao futebol, junto a esse esporte? Podemos concluir que a comunicação impulsionou o futebol, tornou o esporte popular. Também a comunicação foi se desenvolvendo e crescendo junto ao futebol. Então, a partir daquela crônica esportiva, daquele jogo narrado, para hoje, o jogo digital, o jogo comentado, os programas, ela também ampliou o alcance das competições. Então, hoje você quer assistir um campeonato na Europa, no Japão, hoje você consegue ligar a TV e assistir todas essas competições. Ela também tornou esse mercado bilionário, como eu trouxe esses dados para vocês. E o futebol também, ele não é apenas um jogo jogado, contado, narrado, ele também é um jogo transmitido, compartilhado, e eu queria também compartilhar com vocês meus agradecimentos e pela atenção e obrigado a todos.